Tá aparecendo? Agora acho que foi, né? Você está gravando. Sim. Agora foi. Gente, boa tarde. Bem-vindo todos os professores, a todas as pessoas. Vamos ter mais uma tarde de ATPC. Obrigado pela participação de todos vocês desde já. Esse ATPC a gente vai falar sobre competências socioemocionais. Só que antes, eu só vou dar 3 recadinhos rapidinho que eu deixei aqui separado, senão depois eu acabo esquecendo. Então, só 3 recadinhos rapidinho. Primeiro recadinho, ontem, né, foi o dia do intérprete de Libras. Parabéns a todos os intérpretes. Na rede, hoje, aqui em Mauá, a gente tem 38 intérpretes trabalhando na educação especial. Meus parabéns, vocês são maravilhosos. Muito obrigada pela parceria. Um segundo recadinho foi o decreto que saiu ontem, que foi o decreto 10.052. Não, 10.502. Que é aquele o Plano Nacional de Educação Especial. Ele passa primeiro pela SEDUC, para depois virar uma deliberação ou resolução. Até coloquei isso no grupo. Eu deixei no grupo lá de Educação Especial o decreto para a gente ir lendo e se apropriando e saber o que está acontecendo. Mas, assim, não é nada certo, é um decreto federal. Depois que passar pelo federal, vem para São Paulo vai ver as medidas que vão ser adotadas para nós e depois é passado em forma de resolução. Então, fiquem bem tranquilas, só coloquei no grupo para a gente ir conhecendo o documento e se apropriando. E um terceiro recadinho é o registro de ações, eu já tinha colocado no grupo também, foi publicado em rede, na rede 431, no site da diretoria, então é o registro do mês de setembro. É da mesma forma de calendário que foi feito dentro do mês de setembro, breve, curto, vocês enviam para o meu e-mail, também está na rede 431, está no grupo, só enviar para a gente poder controlar. Eu falei, eu estava agora mesmo fazendo as planilhas, eu arquivo tudo, eu recebo todo o material de vocês. Quando alguém tem alguma dúvida, pode me chamar no particular, eu esclareço. E aí, depois que eu pego todo esse material, eu encaminho para a Miriam. Como a gente vem fazendo isso há vários meses já. Bom, agora deixa eu só abrir aqui a minha tela. Vamos lá. Vamos ver, configurações. Compartilhar está nos 3 pontinhos. Por que eles mudam as coisas, né? Ale, o compartilhar está ao lado do sair. É uma pastinha com uma seta para cima. Ah, tá. Achei. Tá vendo, Sineta? Tá aí, gente? Para incluir o áudio de sistema, você tem que arrastar o botãozinho agora. Tô vendo. Incluir o som no computador, né? Isso. Ok. Agora foi. Nossa, minhas planilhas na tela. Tá vendo? Peraí. Deixa eu só voltar e fechar o WhatsApp para não fazer barulho. Bom, né? Vamos lá, diretoria de ensino, núcleo pedagógico, Alexandra Farias, e hoje a gente vai ter a participação de mais uma PCNP de língua estrangeira moderna, que é a Gilmara. Ela aceitou o convite e vai trabalhar com a gente nesse ATPC. Qual é o tema da nossa formação hoje? Hoje a gente vai falar de escuta e empatia, momentos de cuidar de quem ensina em tempos de isolamento social. A pauta hoje, então a gente vai ter uma reflexão do dia, as competências socioemocionais e macrocompetências, uma entrevista sobre isolamento social e o estresse de estudantes e professores, de Lourdes Atié, socióloga e educadora. Um texto reflexivo, Causos e Filosofia, de Anderson Manuel, uma oficina
e o filme Fragmentos. Nessa oficina, hoje eu vou contar muito com a colaboração de todos vocês. Preciso que vocês participem. No momento que a gente abrir o chat, comentem. É um momento hoje de trocar muita experiência e eu gostaria muito de ouvir vocês. Objetivos. Promover um momento para repensar nossas práticas e nos reconectar com os novos sentidos do processo de ensino e aprendizagem, como a interação, empatia, atitudes e valores, para além do currículo. Fomentar e discutir muitos sentidos que a escola adquiriu em nossa sociedade. Contextualizando com esses tempos de isolamento social e a relação escola, alunos e família. Gente, agora, vamos lá. A gente está em pleno século XXI. A escola, ela passa por algumas mudanças, né? Tem aí a Covid, começamos a se dar conta que apenas as competências cognitivas, elas não vão dar conta do mundo de hoje. Existem diversas pesquisas que estão provando que as competências socioemocionais têm um grande impacto no desenvolvimento acadêmico dos alunos. E para formar um ser integral e protagonista de sua própria história, a gente necessita deste aprendizado socioemocional. A BNCC vem para dizer que ser humano é este que está se formando desde a educação infantil até o ensino médio. A criança fica na escola muitos anos, então a gente precisa ter esse cuidado. Quais as capacidades que eles precisam construir para ser capaz de formar uma sociedade mais solidária, colaborativa e inclusiva? O inédito viável é de Paulo Freire. Inédito viável é, na realidade, pois, uma coisa que é inédita, ainda não claramente conhecida e vivida. Mas quando se torna um percebido destacado pelos que pensam utopicamente, o problema não é mais um sonho, ele pode se tornar realidade. Fica aqui uma reflexão. E agora, para acrescentar o nosso trabalho, o nosso PPT, fiz um convite para a professora Gilmara, que é uma PCNP. A Gilmara é graduada em Letras, Português, Inglês, na FIRP, com complementação em Espanhol pela Anhanguera e pós-graduada em Docência de Língua Inglesa na Faculdade Uniara. Atuou como coordenadora em escola em tempo integral e em escola regular por 5 anos e atualmente está como PCNP de Língua Estrangeira Moderna na Diretoria de Ensino de Mauá, desde 2012. Gilmara Cavalcante fez parte da equipe da SEDUC na construção dos materiais de inglês do SPFE e na formação dos PCNPs do Estado de São Paulo, das 91 diretorias. Gilmara, uma boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Ale. Acho que eu tenho que fechar os PPTs, né? Peraí, só um minutinho. Queria ver você, Gilmara. Abriu a câmera. Tem que parar de compartilhar, eu acho. Isso. Bem-vinda, muito obrigada pelo convite, pela participação, de ter aceito o meu convite, né? A gente precisa muito, nesse momento, fazer uma reflexão, pensar nessas competências, e aí eu fico muito agradecida de você ter aceitado trabalhar com a gente neste momento. Tá bom, obrigada, Ale. Eu que agradeço. Estou estranhando aqui um pouquinho o Teams, porque eu saí do Teams, não estou trabalhando mais no Teams com a gravação, estou agora só com o Meet, porque já deu muito problema, e eu estou aqui um pouco me encontrando nessas telas. Eu não sei como, se foi você ou se foi eu que colocou essa tela aí da gente sentado em um monte de cadeiras. Não foi eu, foi você? Não, foi você. Porque para mim está parecendo o quê? Está parecendo uma sala de aula e a gente sentadinho.
na sala de aula. Agora, para mim, está parecendo a gente sentada como se a gente estivesse no auditório. Não, para mim você está aparecendo com uma lousa atrás, umas carteiras. Acho que é o papel de parede. E o seu papel de parede aí, você está sentada como se fosse um auditório. Nossa, você está chique aí, viu? Nossa, muito obrigada. Não sei. Coisas da Thaís. Só pode. Então, boa tarde, professores. Como a professora Alexandra já falou, né? Eu vou estar falando com vocês um pouquinho das competências socioemocionais, tá bom? E aí nós vamos aprendendo no decorrer aí da orientação técnica, depois a Alexandra, ela vem com uma oficina, como ela já disse, precisa muito da participação de vocês, da interação de vocês, para que a gente sinta como vocês estão nesse momento aí de desenvolvimento das competências socioemocionais, que competências socioemocionais, vocês vão ver que ela é desenvolvida no decorrer da nossa vida, do nosso período, enquanto estivermos aqui. Nós vamos estar em constante aprendizagem e em constante aperfeiçoamento das competências socioemocionais. Tá bom? Thaís não, Ale, pode colocar a tela aí do primeiro PPT? Um beijo aí para quem já me saudou, eu não consegui ver o nome, mas é lá do Marli, sinto bastante saudade também, mas aí é a vida que segue, a gente vai caminhando aí nos caminhos dentro da educação. Gilmar, é a professora Márcia Serafim. Ah, sim, sei, lembro. Beijo, Márcia. Saudades. Ok, é isso mesmo, Ale. O que são competências socioemocionais? Pode passar para a próxima tela, Ale. Nos estudos sobre o tema realizado na área da psicologia, competências socioemocionais são entendidas como influenciadoras do modo como uma pessoa pensa, sente, decide e age em determinada situação ou contexto. Hoje, sabe-se que elas não são fixas, ou seja, são flexíveis e maleáveis, manifestando-se com intensidade e modos diferentes de acordo com os elementos sociais e culturais que atravessam a história de cada pessoa e sendo assim possíveis de serem desenvolvidas ao longo da vida. Então, professores, o que nós podemos tirar? Qual é a próxima tela, Lê? Tá, isso mesmo, pode voltar. Então, o que nós tiramos de entendimento de competências socioemocionais? Hoje aqui nós vamos apresentar as 17 competências socioemocionais. Essas competências, muitas vezes vocês podem falar assim, 17 competências, elas são poucas. Mas nós trabalhamos com habilidades na sala de aula com os nossos alunos para que a gente forme uma competência, porque a competência é um conjunto de habilidades para se formar o todo que se torna competência. Hoje nós não estamos falando de habilidades, nós estamos falando de competências. Então, essas competências, elas precisam de muitas habilidades inserida em cada uma delas, e nós vamos falar de 17 competências. Então, vocês imaginem quantas habilidades tem dentro de uma única competência. É muito complexo. E como eu já disse, né? E essas competências, elas são desenvolvidas ao longo das nossas vidas. E cada um de nós, professores, ou até mesmo seres humanos, temos as competências desenvolvidas de formas diversas e muito diferentes. Cada uma dessas competências em nós está em um nível, uma escala de desenvolvimento. Uma competência, para mim, pode estar um pouquinho mais avançada,
Para um professor pode estar um pouquinho mais atrás, para outros, talvez, essa competência nem está a caminho. Porque a competência, nós temos que ver ela e saber, e nos conhecer para saber como nós vamos desenvolver. E a competência, para ser desenvolvida, é um trabalho árduo consigo mesma. Então, nós temos que ver, dentro das competências, qual é a habilidade ali que está inserida, que eu preciso trabalhar mais na minha vida para que eu atinja aquela competência. Como eu mesma disse para vocês, a competência, ela é algo maior. E dentro dessa competência tem várias habilidades para serem desenvolvidas, para que nós consigamos alcançar essa competência por inteiro. Mas o que eu venho lendo, o que eu venho escutando, né? Essas competências socioemocionais, eu acredito, Gilmara, acredito que é muito difícil nós conseguirmos desenvolver ela por inteiro em nossas vidas, porque nós somos seres humanos que estamos em constante mudança, em constante transformação e aprendizado. Então, eu falo para vocês, nós precisamos aperfeiçoar essas competências em nossas vidas, porque nós somos profissionais, formadores de pessoas, né, de cidadãos, e os nossos alunos, nós vamos ter ele lá desde o ensino dos anos finais até o ensino médio. E esse é o período que os alunos vão ter de contato conosco para que nós consigamos desenvolver nele essas competências. Todas, não sei, quem sabe, se tiver um professor aí que consiga desenvolver, ótimo, maravilha. Mas, se não, nós somos vários professores de várias disciplinas, né? Tudo bem que vocês aí é professor específico de educação especial, mas eu não sei aí como que é o público de vocês, se os seus alunos passam aí por outros professores também, acredito que sim, né? Que tem todos os outros professores que vão dar toda a outra assistência e vocês aí com o suporte, né, de educação especial. Então, esses alunos, eles estão em contato com todos esses formadores, com todos esses profissionais da educação. E cada um de nós, como eu disse, tem essa competência desenvolvida um pouquinho mais, um pouquinho menos, um outro tipo de competência, e isso faz uma junção na vida do aluno, certo? E dentro dessas competências, existe ainda modalidades que se chamam-se macrocompetências. Então, macrocompetências, e dentro dessas macrocompetências, nós temos as competências socioemocionais. Nós não vamos apontar as habilidades, mas eu reforço para vocês, para desenvolver as competências, que vai ser apresentada aqui, as 17 competências, existem várias habilidades enxertado nelas, para que elas venham acontecer por inteiro nas nossas vidas. Pode mudar, Lê. Ale, por favor, próximo PPT. Peraí, estou tentando, Gil, ele trava. Não sei o que está acontecendo hoje. Foi. Então, aqui eu vou mostrar para vocês modelos das 5 macrocompetências. Pode ir para a próxima, Lê. Existem diferentes modelos científicos que visam a organizar os estudos das competências socioemocionais. Os pesquisadores do Instituto Ayrton Senna adotam um que organiza a ampla variação de competências socioemocionais em 5 macrocompetências. Esse modelo foi escolhido porque organiza as competências sociais de forma abrangente e, ao mesmo tempo, especifica a partir de estudos sobre competências socioemocionais identificadas e validadas cientificamente por meio de experiências práticas em diversos contextos, localidades e culturas. Além disso, há uma quantidade expressiva e significativa de evidência científica. Alê, se você tirar essa telinha de frente, eu consigo ler. Desculpa.
Obrigada. Uma quantidade expressiva e significativa de evidências científicas no Brasil e no mundo, que validam a importância desse modelo para os diversos resultados alcançados ao longo da vida. Então, o que eu quero dizer com essa leitura que eu fiz para vocês? Eu trouxe a macrocompetência do Instituto Ayrton Senna, porque é o Instituto Ayrton Senna que está em parceria com a secretaria, trabalhando lá no Inova, fazendo formação para os professores, quando é abordado as competências socioemocionais. Por isso que eu trouxe o modelo do Instituto Ayrton Senna, mas haja vista que existem diferentes modelos científicos para organizar as competências socioemocionais. Então, essa que eu trouxe para vocês é do Instituto Ayrton Senna. De repente, vocês vão pesquisar, vão deparar com outro, falam assim, nossa, no ATPC da Alexandra, a Gilmara trouxe um outro formato. Sim, eu trouxe o formato do Instituto Ayrton Senna das macrocompetências, mas existem outros formatos de diferentes modelos, onde eles se organizam, né, para divulgar o estudo das competências socioemocionais. E aqui eles falam que as evidências científicas no Brasil e no mundo validam a importância desse modelo para diversos resultados alcançados ao longo da vida. Então, quando nós trazemos algo para vocês em ATPC, que é o momento de estudo, nós não trazemos porque meramente achamos bonito e colocamos, ou até mesmo quando a secretaria traz para nós um momento de estudo, não são coisas inventadas, são coisas que teve pessoas que estudaram, teve pessoas que passaram um período pesquisando, e essa pesquisa foram ao encontro do que eles estavam buscando, do que eles estavam estudando. Então, assim, é colocado para que nós possamos ter as evidências do que nós estamos falando. Então, tudo isso que está sendo falado hoje aqui, vai ser apresentado para vocês, são com evidência científica. Tem toda uma fundamentação teórica por detrás de todos os estudos que nós trazemos para vocês. Tá bom? Pode continuar, Lê. Próximo PPT. Isso. No contexto brasileiro, as 5 macrocompetências foram desdobradas em 17 competências socioemocionais, identificadas como importantes de serem consideradas e desenvolvidas nas escolas do país. Essas 17 competências socioemocionais não abarcam todas as existentes, mas compreendem os aspectos socioemocionais que estão explicitados nas 10 competências gerais da BNCC. Então, hoje eu estou mostrando para vocês 17 competências socioemocionais, mas na BNCC, nós temos 10 competências gerais que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, para que os nossos alunos, lá no 3º ano do ensino médio, eles possam sair com o perfil de um cidadão integral. Então, no decorrer de todo esse período, nós, professores, vamos desenvolvendo as competências socioemocionais. Hoje nós apresentamos 17, mas na BNCC são 10 competências gerais, mas aqui ele fala que não deixa de estar atrelado, né, com as 17, não deixa de estar atrelado com as 10 competências gerais da BNCC, que abrange muito mais. Pode passar, Lê. Aqui nós temos o quê? O fio condutor, aonde nós encontramos as 17 competências socioemocionais. Então, aqui nós temos um desenho, parece um clipe, um marcador, né, de página ali. No meio dele, vocês têm ele cortado, né? E em cima dele, né, tem várias palavrinhas escritas, não sei se vocês conseguem fazer a leitura. E no meio, vocês têm também, quando ele está cortado, várias escritas aí. No meio, são chamados macrocampos. Esses são os 5 macrocampos das competências socioemocionais. Então, no meio, o macrocampo, nós temos autogestão, que é o vermelhinho, determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade.
Então, vocês imaginam, para você ter uma autogestão, quantas competências você tem que ter ela desenvolvida? Determinação. Para você ter essa competência desenvolvida na íntegra, quantas habilidades elas estão ali inseridas? Organização, foco, persistência e responsabilidade. Agora, o amarelinho do macrocampo é engajamento com os outros, iniciativa social, assertividade, entusiasmo. Amabilidade é o verdinho, é um macrocampo. Empatia, respeito, confiança. O azulzinho nós temos no macrocampo resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, abertura ao novo. Esse é o último aqui, é um amarelinho mais forte, um amarelinho mais clarinho, né? Que tem uma lâmpada. É curiosidade com o aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Então, vocês imaginam quantas habilidades, quantas competências nós temos que ter para desenvolver um macrocampo na nossa vida, né? Eu já vejo aqui, ó, interesse artístico. Eu acho que eu nunca desenvolvi nenhum, zero. Porque pedir para a Gilmara fazer alguma coisa artística, olha, esquece. Não gosto de estar pintando, não gosto de estar com fufuzinho, não gosto de muita coisa artesanal. Admiro quem faça, mas eu não tenho esse jeito aí, esse dom, essa competência desenvolvida na minha pessoa. Eu também não me esforço para desenvolver porque eu não gosto, tá? Eu não gosto muito de estar com essa dinâmica aí da parte artística, interesse artístico. Então, mas nós vemos aqui várias outras que nós precisamos desenvolver, mesmo essa que tem o interesse artístico, que é a abertura ao novo, curiosidade para aprender. Essa habilidade eu tenho, porque eu gosto muito de estar estudando, eu gosto muito de aprender o novo, me dão um assunto, me dão uma fala, se eu me interessei por aquilo, não me interiorizei bem com o aprendizado ali, eu vou buscar para saber, para que eu tenha propriedade no que eu vou falar, ou propriedade naquele conhecimento. Então, as nossas habilidades, as nossas competências, muitas vezes, elas não ficam 100% naquele macrocampo, porque no macrocampo ele aborda várias habilidades, mas algumas nós precisamos enfatizar muito. Por exemplo, nós temos que mostrar para os nossos alunos a empatia, o respeito, a confiança, ali dentro da amabilidade. Esse momento, resiliência emocional, esse momento que nós estamos vivendo, tolerância ao estresse. Quantas pessoas estão surtando nesse momento? Quantos jovens a gente vê e escuta comentários nesse período que eu acredito que até aumentou o nível de suicídio. Nós passamos aí o mês, né, de Setembro Amarelo, onde a gente aborda esse assunto, onde a gente orienta, né, o jovem ou as pessoas que estão aos nossos lados, que tenham um pouquinho mais de paciência, que sejam um pouquinho mais tolerante, muitas das vezes, consigo mesmo, né? A autoconfiança precisa ser desenvolvido. Esses jovens, esses alunos, eles precisam confiar neles. Eles precisam acreditar neles, que eles conseguem, que eles são capazes. E nós, professores, por mais que a gente vê que é difícil ali determinada situação com o nosso aluno, nós temos que falar, você consegue, você é capaz, você vai chegar lá. Nós temos que ter a todo momento essa fala com os nossos alunos. E tolerância à frustração. Tudo bem, eu estou falando dos nossos alunos, de jovens, de adolescentes, de crianças, mas nós, muitas vezes adultos, não temos tolerância com a frustração.
Muitas das vezes, se nós formos decepcionados, se nós levarmos um não de algum projeto que estamos desenvolvendo na hora da apresentação, não foi favorável, nós ficamos tristes. Nós temos que aprender a trabalhar com ser tolerante conosco mesmo, com a frustração, quando algo não dá certo em nossas vidas. Então, imagina quantas competências aqui nós temos que trabalhar. Nossa, Gilmara, desse jeito você está querendo que nós sejamos psicólogos. E querendo ou não, todos nós temos um pouquinho de psicólogo, ainda mais professor, porque nós temos que trabalhar com essas emoções. Mas, primeiramente, nós temos que tentar trabalhar, desenvolver, né? Primeiramente, nós temos que desenvolver essas competências em nós. Nós temos que ter autoconfiança no que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando. Nós temos que ter tolerância com algumas situações que não acontecem do jeito que nós queremos, de forma não agradável, né? Então, nós temos que conseguir desenvolver essas habilidades em nós. Só que é muito gostoso falar de todas elas, apresentar, né, discutir, se aprofundar um pouquinho de cada uma delas, né? Só que hoje no ATPC nós não temos tempo para isso. Então, hoje nós vamos desenvolver a competência socioemocional no macrocampo da amabilidade, que é empatia, respeito e confiança. Então, vamos lá, ler para a próxima tela? Isso. E o que vem ser essa empatia, respeito e confiança? A capacidade de conhecer pessoas e ser afetuoso, solidário e empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro, colocando-se no lugar dessa pessoa. Muitas das vezes, nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas elas estão um tanto intolerantes. Se vocês saírem um pouquinho, não sei como vocês estão fazendo aí esse processo aí de quarentena, né? Porque no momento nós vimos que estava tudo muito fechadinho. Hoje a gente já vê que já tem uma certa abertura, não porque acabou a quarentena, nós estamos ainda num período de quarentena, pode não parecer, mas ainda tem pessoas morrendo por essa enfermidade que pegou todo mundo numa situação não preparada. Então, essa coisa de ficar dentro de casa, essa coisa de se isolar, né, dos seus colegas, dos seus parentes, dos seus pais, né? Muitos têm cuidado de não visitar os pais, então fica só ali por telefone, por imagem, amigos mais próximos, algum parente mais próximo que tinha aquele contato, muitas das vezes não está tendo, fica ali fechado mais com a família mesmo. Isso é muito complicado, isso é muito difícil, porque vai gerando em nós uma agonia, uma angústia, e a gente acaba perdendo a paciência com os próprios de dentro de casa, porque estão todos dentro de casa, né? Então, haja vista que as pessoas elas estão um tanto intolerantes. Trago para vocês uma reportagem que os estabelecimentos, não sei se vocês viram, os estabelecimentos eles têm horário para abrir e horário para fechar, não é mais altas horas até madrugada. E em São Paulo, num restaurante, digamos, pela aparência até luxuoso, entrou um casal e ele quis que fosse atendido, mas faltava 10 minutos para fechar o estabelecimento. Então, o estabelecimento não ia atendê-lo. E ele, com toda a sua agressividade, porque queria que fosse atendido, e ali houve aquela discussão. Ah, Gilmara, mas isso já acontecia anteriormente. Mas se vocês observarem, agora está mais acentuada essa agressividade, a falta de paciência para com o outro. Então, nós temos que desenvolver essa empatia, essa tolerância com o próximo, o respeito, a confiança. Muitas das vezes a gente busca os nossos alunos lá na buscativa, a gente procura os nossos alunos, chega até cansar e não achar. Não, mas nós temos que continuar
buscando por esses alunos, fazendo de alguma forma que essas atividades chegam com o retorno deles, daquele formato, com aquela dificuldade, mas a gente mostrando sempre o nosso lado, confiando e acreditando nele. Entregou esse pouquinho, tá ótimo. Entregou, é a parte que ele fez, é o esforço que ele fez para realizar a atividade e chegar até vocês. Então, a amabilidade é a empatia, é o respeito, é a confiança que nós temos que mostrar para os nossos alunos e pedir, e no formato que nós vamos mostrando para eles, né, a empatia, o respeito, a confiança, falando realmente, você consegue, você é capaz, não desista. Ele sente o seu respeito para com ele. E ele pega para si essa confiança, porque professor, o que ele tem é um poder muito grande nas palavras e no convencimento com o seu aluno. O seu aluno acredita em você, né? E essa macrocampo, ela vem nos mostrar que no decorrer do período do estudo que vocês têm aí com seus alunos, dos anos iniciais até o ensino médio, você vê muitas brigas ali com os pequenininhos, porque eles brigam por causa de uma caneta, por causa de um lápis, e porque um não chamou para brincar. Então, tem essas brigas. Aí, lá no anos finais, elas acontecem também. Briga por causa de grupo, que eu não queria fazer naquele grupo, a professora me colocou. E aí nós vamos trabalhando isso. Não, seu colega vai fazer com você, ele não fez da outra vez, mas ele vai participar, a professora vai ficar de olho, eu só vou aceitar se todos participarem. E aí o professor vai tendo toda essa conversa com os alunos. E isso vai sendo o quê? Um amadurecimento no decorrer do período escolar desse aluno. E também eles vão crescendo, as suas amizades vão sendo renovadas, o seu grupo de amigos, quando eles saem para algum passeio, para alguma baladinha, o grupo de amigos também vai mudando. E aí eles vão vendo que não é tudo que se resolve no grito, não é tudo que se resolve na agressividade. Então, quando chega no ensino médio, a gente não consegue identificar tantas briguinhas por poucas coisas, né? Quando tem alguma briga, é algo um pouco ou um tanto mais sério, o qual nós temos que ficar mais atento, porque vai fugir da nossa alçada e vai além dos muros da escola. Então, é isso. Os nossos alunos no ensino médio, eles já estão mais amadurecidos com essa macrocompetência. Então, todos os professores foram desenvolvendo isso no decorrer do período de anos, ali também, né, dentro de casa, com os seus familiares. Eu sei que vocês devem estar pensando, Gilmara, quem dera que fosse assim. Eu sei que isso não acontece com a maioria, porque nós sabemos o público e a clientela que nós trabalhamos. Isso vai muito também do meio social que eles vivem. Eu estou falando de uma forma que a competência ela é desenvolvida e aí ela é interiorizada no ser humano. Porque cada competência ela vai ser desenvolvida na sua vida de acordo com situações que você passou. Se você nunca foi desafiado, se você nunca teve uma frustração, claro que você, ou se você teve poucas, claro que você não tem essa competência bem desenvolvida na sua vida, porque nós precisamos passar por determinadas situações para que nós tenhamos crescimento. Se nós nunca fomos deparados com nenhuma dessas situações, como que vai haver crescimento se nós não trabalhamos para que isso acontecesse? Eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser um pouco mais tolerante. O que está acontecendo no seu caminho para que você trabalhe essa tolerância, trabalhe essa sua impulsividade? Então, as coisas precisam acontecer para que nós venhamos trabalhar em nós, porque a competência socioemocional, ela é intrapessoal e ela é interpessoal. Então, para com o outro e para conosco. Então, aqui eu fecho para vocês.
O que as evidências dizem? Estudos relacionam o desenvolvimento das competências socioemocionais, empatia, respeito e confiança com a conclusão do ensino médio e a diminuição de indicadores de violência, o que eu havia falado para vocês. Próxima tela, acho que já é a oficina, Thaís? Não. Thaís, não, Alexandre, desculpa, toda hora eu esqueci de Thaís. Isso. Esse momento agora eu vou deixar vocês com a Alexandra, e aí acho que a Thaís vai controlar o chat com a participação deles. É isso, Ale? Isso Peraí, mesmo. Então tá Já estou bom, a posto. professores. É isso que eu trouxe para vocês aí, um pouquinho de reflexão. Nós estamos aí num período, vamos voltar ou não vamos, né? Voltando ou não, essas competências nós temos que ter conhecimento e nós precisamos desenvolver em nós e nos nossos alunos. Um beijão e muito obrigada aí de vocês estarem presentes hoje aqui e estar me escutando um pouquinho aí. Obrigada, Lê. Imagina, obrigada, Gil. Fica por aí ainda. Peraí. Tá bom, pode deixar, vou acompanhar aqui no chat. Vou deixar por Isso. conta da Thaís, para ela separar aí as, as, as interações dele, trazendo para você, tá bom, Ale? Se Combinado. precisar, é só me chamar, que eu vou estar aqui. Combinado. Peraí. Bom, vamos lá. Como a gente tinha falado no começo, né? A gente vai ter esse momento de escuta. Esse ATPC eu preciso muito da participação de vocês para a gente poder trocar experiências e conversar um pouquinho mesmo. É mais um bate-papo mesmo. A gente colocou fio condutor número 1. Qual professor eu era no início do isolamento social? Em que professor eu me tornei no período de trabalho? Quando eu retornar para a escola, que professor eu serei? Então, diante de todo esse cenário de pandemia, de formação, a gente não pode falar que não tivemos formação durante todo esse período, tivemos muito tempo para fazer formação, a gente tem a EFAP, tem os ATPCs aqui nosso da DE, então, é um momento que também proporcionou muito conhecimento. E aí eu vou ficar quietinha, eu falo bastante, vou deixar aí 2 minutinhos, responde uma pergunta só, tudo bem, cada um responde uma, não tem problema, é só para a gente poder trocar um pouquinho e a gente continuar conversando. Então, olha, 14h43, 2 minutinhos, e aí a gente continua. Eu vou esperar vocês escreverem, 2 minutinhos aí.
Thaís, temos algumas coisas para comentar? Temos sim, peraí que eu vou tirar a musiquinha. Combinado. Ó, a Thaís Fuso, minha xará, disse que pretende abraçar ainda mais os alunos dela no retorno. Ela se prendeu ali à pergunta 3, né? Você não gostaria de colocar a pergunta na tela, por favor, Sim, Ale? peraí. Coloco, Tá. claro. Então, ela colocou, né, que ela fala que o que sinta é que ela vai querer abraçar ainda mais os alunos quando retornar, fala dessa saudade, né, do contato. Então, ela se apegou ali na pergunta 3. Isso. Várias pessoas elogiaram. Eu coloquei que eu me tornei fera na pesquisa pelo computador, que eu era muito dos livros. Hoje eu já estou mais na internet, mudei. Eu respondi a 2. Sim. A Rosana, ela colocou que com o teletrabalho, ela se tornou muito mais preocupada com o aprendizado do outro. A Joana disse que eles precisam se sentir confiantes, né, os alunos, e isso depende do professor ter conhecimento para saber passar isso. O Cláudio, ele percebeu que houve uma inovação do conhecimento em termos de recursos tecnológicos e agora está sendo usado tanto por alunos quanto por professor de uma maneira mais intensa. A professora Valéria, ela dizia que ela não se achava muito competente, ela achava que ela era fraca. E hoje ela percebe como ela é competente, ela percebeu a própria competência dentro desse período, né? Sim. Legal, né? Sim. Eu acho que Ó, essa tem mais. pandemia foi A isso mesmo. Silvana colocou que antes ela conversava muito com os alunos sobre como eles estavam se sentindo, e ela percebe que hoje a necessidade disso é maior ainda no retorno. Ela já fazia isso e ela pretende fazer mais ainda, né? Essa troca de como você se sente, como as coisas estão, né? Saber Sim, sobre o outro. fundamental, né? É, Escutar a o Thaís outro. falou que realmente está com saudade do contato. A Sim. Silvia colocou que na pandemia ficou mais antenada com aplicativos e ferramentas online e que isso tem ajudado a diversificar o trabalho dela. A Andrea disse que sempre foi compromissada com o trabalho e com o próximo. Aliás, esse é um perfil de quem é da educação especial, né? Não que os outros não tenham, mas de educação especial é mais acentuado. Esse amor ao próximo é maior, penso eu, né? Então, ela disse que ela teve o privilégio de conhecer muitas áreas que agregaram ainda mais conhecimento e possibilidade de apresentar outras coisas aos alunos. Então, ela percebeu como um período profissional de crescimento. Andréia. A Maria Valdete disse que o aprendizado pelo meio digital ela acha confuso, ela prefere o presencial, mas por outro lado, ela disse que aprendeu muito nessas ATPCs que foi voltadas para salas de recurso, então ela se sente grata, apesar de ela não gostar do modelo online das ATPCs, ela gosta. A Andrea disse que antes da pandemia ela tinha uma rotina e estava tudo organizado e estruturado. E que a pandemia virou essa rotina dela de cabeça para baixo. E em casa ela teve que explicar que estava trabalhando e não estava de férias, que era, né, o horário de trabalho. E com o Verdade. aluno, ele demorou para ter, né, uma interação. E ela fala que para o retorno o que fica é que a escola é insubstituível, o espaço escolar é Com insubstituível. certeza. Com A certeza. outra Fernanda Vetucci, acho que é Vetucci, desculpa se eu errei. Ela coloca assim que no início ela tinha mais medo. Hoje ela tem mais confiança e se sente aliviada, além de conseguir aprofundar pesquisas e aprender mais coisas. A Fátima diz que aprendeu muito, né, durante esse período. Olha que legal, o pessoal participou bem, né? Sim. Não, é o que eu falei, esse período de pandemia, que nem agora eu tenho uma entrevista que eu vou falar com vocês sobre uma entrevista, e foi realmente, né, a gente não foi só ruim, tantas coisas boas vieram, porque assim, às vezes a pessoa pensa, não, só a parte ruim. Não, a gente tem que valorizar as coisas boas. É a internet que se tornou mais amiga, mais parceira.
E outra, não é 100%, para um se tornou mais fácil, de repente para outra professora se tornou mais complicado, mas aposto que todo mundo tem algo de bom para levar, para aprender, para crescer como ser humano. Agora eu trouxe mais um ponto aqui, é uma entrevista da Lourdes Atié. E aí eu vou fazer alguns comentários e vou ler um pouquinho dessa entrevista. Eu não vou ler ela na íntegra para não ficar cansativo, mas os PowerPoints sempre, como vocês todos sabem, ficam na diretoria de ensino, lá na página da DE. Então, se alguém quiser ler na íntegra, os PowerPoints vão ser disponibilizados, fiquem tranquilos. Como é grande a entrevista, então eu vou dar uma resumida para não ficar cansativo, senão eu vou ficar aqui lendo meia hora, né? Alexandra, só amplia a tela. Amplia a sua tela, que para quem está no celular fica melhor. Sim, peraí. Pronto. Então, vamos lá. Eu fechei minha câmera, fechei, né, Thaís? Aqui agora só ficou a tela. Ale, Oi. Ale, coloque o modo de apresentação, isso. Agora apareceu o modo de apresentação. Isso. É que tem um delay, demora. Bom, então vamos lá. Falei, vou fazer um resumo dessa entrevista que é fantástica, vocês vão amar. Olha lá, isolamento social e o estresse de estudante e professores. O coronavírus gerou o coronavírus gerou angústia e uma mudança na forma de viver, atingindo também as escolas. E acho que principalmente as escolas, né, gente? A escola brasileira, ela tinha uma característica, era uma característica nossa, do muito. Era muito conteúdo, muito para ensinar, muito planejamento, muito de tudo. E que gera estresse, tanto nos nossos alunos, quanto em nós, professores. Os alunos são cobrados incessantemente e não vê a hora de terminar da escola, sair e falar, estou livre, não vê a hora de chegar no ensino médio e se livrar da escola. Em contrapartida, né, nós também, professores, viramos umas máquinas de produzir exercícios e somos cobrados incessantemente. Fazemos esses vários exercícios, porque é da nossa competência, mas temos deixado de lado a qualidade. Bom, então vamos lá. Professores, respirem, muita calma e equilíbrio. Ou eu não consigo ensinar nada. Não sabemos o que vem no próximo mês. Ultimamente tudo muda, né, gente? A Lourdes foi muito feliz de dizer o que vem no próximo mês. No nosso caso, nós já estamos em outubro, o mês já veio uma nova resolução aí, já veio uma nova lei para a educação especial, então a gente nunca sabe o que vem depois, mas a gente tem que manter o discernimento, o respeito, vamos focar na nossa saúde mental. O que está acontecendo é uma oportunidade de fazer diferente, uma nova forma de viver, Temos enviado muitas atividades para realizar em casa. Às vezes, a gente se foca, como eu falei, a gente às vezes foca na quantidade de atividades e esquecemos do principal, que é a qualidade. Está difícil para as crianças também. Elas estão em casa, sem o auxílio do professor, dos colegas. Então, gente, vamos desacelerar, buscar esse tempo justo, que respeite o tempo de cada um. E, lógico, a gente está aqui falando também, principalmente, para nossos professores de educação especial. Então, muitos de vocês, eu já sei, tem trabalhos fantásticos que focam nisso, na qualidade, sem ser quantidade. E quando a gente está falando de uma criança com DI, de repente, uma atividade, uma sequência lógica, que uma criança faria em 10 minutos, de repente a gente tem que fazer em 2 aulas. Mas, se ela entendeu, se ela se apropriou desse conhecimento, se ela consegue recontar, é isso. Na educação especial, a gente já tinha muito esse foco, mas, talvez, pela pandemia, se alguém se perdeu aí no caminho, para, respira, volta lá, desacelera
e vamos devagar. Sempre a gente precisa respeitar o tempo. As nossas crianças, elas não são normais e como as demais. Elas têm as suas necessidades especiais. O professor não é detentor de todo saber. Precisa reconhecer o que sabe e o que não sabe. Não é problema não saber de alguma coisa. Gente, se a gente não sabe de alguma coisa, hoje tem o Google. O Google veio aí para isso. Eu não conheço, eu não sei, eu procuro no Google. Agora, esse instinto de pesquisador, de procurar, de ir atrás, é isso que a gente não pode perder. É isso que a gente também tem que ensinar para os nossos alunos. Às vezes, uma palavra. Quantas vezes a gente ouve uma palavra, o que essa pessoa está falando? Vamos supor, hoje em dia empatia é muito falado, mas quando começou a se falar de empatia, eu falei, mas que palavra é essa? Escutei alguém falar, precisa ter empatia com o próximo. Lá atrás, sei lá, 2 anos atrás, eu não sabia, fui procurar o que era a palavra. Equidade, na educação especial, a BNCC trouxe a equidade. O que é equidade? Então, essa curiosidade é que a gente tem que se focar e despertar também nos nossos alunos. Peraí. Olá, os professores precisam ser humildes e aproveitar o momento para ensinar, aprender, estudar e trocar mais com os colegas. Essa aqui me marcou demais, quando ela fala de trocar com os colegas. Gente, queria parabenizar vocês, todos vocês do grupo de educação especial. Tá lindo, viu, o trabalho? Tá fantástico. Um professor manda uma atividade, o outro manda um comentário, o grupo está ficando muito rico, vocês estão de parabéns. É isso que eu quero, é essa união. Nós precisamos disso, dessa troca de experiência. Peraí. Bom, e essa fala que a Lourdes fez? Sensacional. Eu vou ler, olha. O ensino domiciliar está querendo provar que é só uma questão de receber tarefas em casa. Não precisa de professor. E a escola pode deixar de existir. Está mais do que nunca na hora do professor, que sempre se sentiram desvalorizados, assumirem uma liderança e provar sua relevância, mesmo numa sociedade que não os valoriza. São os professores que mostrarão aos alunos e que, mesmo sem sair de casa, eles podem se encantar pelo conhecimento, que aprender é uma coisa absolutamente fantástica e que, sem ele, vamos cair na ignorância e na intolerância do mundo que está vivendo. Temos que lutar porque, sem uma escola relevante, não é possível aprender. É o que a professora comentou, né, até nas nossas questões agora. Gente, a escola, nós, profissionais, somos fundamentais. Não existe como propagar o conhecimento sem o professor, sem o local, sem a escola. Então, nós somos desvalorizados? Somos, com certeza, não estou dizendo isso, mas mais do que nunca, eu tenho certeza, até pelos memes, vamos lá nos memes da internet, por esses videozinhos que a gente vê na internet, ai, professora, quando voltar às aulas, eu quero que você tenha um aumento de 500%. Ai, eu não aguento mais o meu filho em casa. Então, eles estão aprendendo que nós somos muito importantes. E esses memes, né, na internet, se for analisar, se for pensar de uma outra forma, sem ser a piada ao lado, o quanto nós fazemos diferença na vida das nossas crianças. Eu deixei aqui, devemos analisar qual o caminho é melhor para a nossa realidade. Teremos perdas e ganhos neste momento de isolamento, com certeza, mas é preciso ter consciência de quando o nosso papel é importante na sociedade e a relevância da escola. Mais do que o currículo, iremos aprender com a vida, nesse momento, com o currículo com a vida. Como mesmo a Gilmara tinha comentado lá no começo, que ser humano, eu também comentei isso no começo, que estão sendo formados, que crianças, que alunos,
eles passam um bom tempo da vida na escola, desde a educação infantil, vem até o ensino médio. Gente, é um momento de repensar, de que fazer, de mudar, de mudar. Então, essa entrevista, como eu falei, eu fiz alguns comentários em cima da entrevista, mas ela está na íntegra disponível aqui nesse site, que eu vou deixar para vocês, tudo direitinho. Quiserem retomar, ler, né, na íntegra, fica disponível. Olha, essa professora e socióloga, Lourdes Atier, é pós-graduada em Educação na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, na Argentina, além de trabalhar com Educação e Comunicação. Lourdes Atier também produz conteúdos para editoras, faz parte da edição da revista Pátio e também é consultora focada em capacitação de professores. Mais um minutinho, quero escutar vocês de novo. Eu amei a participação de todos, mas eu quero de novo, gostei. Vamos para o fio condutor número 2. Diante desse cenário, né, a gente fica aí mais algumas questões que eu gostaria que eu vou dar uns minutinhos, vocês respondam. Não precisa responder todas, uma ou outra, ou apenas um comentário. Olá, professor, você se sente relevante para os seus alunos? Professor, você consegue perceber a relevância da escola para a sociedade? E os nossos alunos, será que percebem tal relevância? Você acredita que hoje os estudantes valorizam os professores e a escola? Então, fica aqui, eu vou deixar aí da mesma forma, vou dar aí 3 minutinhos, espero que você, agora 15:02, 15:05 eu volto a comentar, conto com a participação de vocês, vamos pensando, será que mudou alguma coisa, já fizeram algum comentário, mas e o nosso papel, né? Eles passaram a valorizar? Vamos lá, 3 minutinhos de novo, vou ficar quietinha aqui. Thaís, eu só vejo minha tela aberta aqui. Tem algum comentário? Vamos comentar? Gente, deixa eu voltar. Eu não consegui me achar. Oi. Eu estava desligando a musiquinha. Uma professora escreveu assim, que agora ficou a professora Andréia. Ai, peraí, desceu aqui. Ela colocou que agora ficou muito nítida a importância do professor, principalmente para a família, que percebeu o quão trabalhoso é ensinar.
Nossa, perfeito, Andréia, realmente. A professora... Não, peraí. Ai, não consigo ler o nome, é Simões o sobrenome. Diz assim: os alunos estão valorizando mais os docentes. A Joana diz: sinto que meu aluno se sente seguro, tendo alguém que fale e compreende o que ele deseja. A professora Joana Dark disse que o nosso trabalho é de fundamental relevância e que às vezes não somos reconhecidos e que nem por isso a gente deixa de fazer nosso trabalho. Com A excelência. Silvana disse que acha que sim, pois a falta de ambos, tanto do professor e aluno em situação presencial, faz com que todos reflitam sobre a nossa importância. Desenvolvemos trabalhos ótimos no modo remoto, mas não substitui o presencial. Aliás, depois que você encerrou a primeira interação, vários foram colocando que nada substitui o presencial. Eu acabei não lendo que você já estava na entrevista. Mas, assim, essa fala tem sido bem recorrente aqui no chat por vários professores e eu concordo. Sim, a família e os alunos valorizam mais os profissionais da educação, a Vanessa disse. A Soraya diz que, mais do que nunca, a sociedade percebeu o quão importante é a figura do professor e o papel da escola, não só na questão do aprendizado, mas também na importância que temos na vida do aluno quanto ao apoio emocional. Olha que interessante essa fala da Soraya. Eu penso que isso é para todos os professores, mas para vocês da educação especial, isso é muito mais acentuado, né? Essa questão do emocional. Vocês trabalham isso mais naturalmente, né? O professor Cláudio, ele colocou assim, que sentiram, os pais, né, sentiram essa responsabilidade de educar, e isso valorizou os professores. A Edmara colocou que sim, hoje os alunos valorizam muito mais os professores. A Maria Valdete colocou sim, está fazendo muita falta. A mãe de um aluno meu disse como faz falta, o prof tem que ganhar muito. Verdade. Falou que a mãe falou isso para ela. A Francisca escreveu assim, que ela acredita que a família também valoriza muito o nosso trabalho e vê a evolução dos filhos em todos os aspectos. E realmente, né? Claro. Vocês como especialistas, né, com um trabalho muito focado, a família fica mesmo muito grata, né, com o desenvolvimento. E por fim, a Vera Lúcia disse assim, que algumas famílias passaram a entender a relevância da profissão. Eu entendo que não são todas as famílias, mas na verdade, gente, a gente nunca atinge o todo, em nada na nossa vida. Nem na nossa família a gente consegue o todo que a gente deseja o tempo todo, não é? Verdade. Esse atingir o todo é a nossa meta, mas é uma meta bem difícil, bem possível, né? Eu penso que nesse momento o olhar da sociedade para a escola, independente do que se diz por aí, né? Em declarações que a gente vê aí pelas redes sociais, as famílias perceberam que ensinar não é abrir um livro e faz a lição da página 5, né? As famílias mais do que nunca entenderam que há todo um preparo profissional, emocional, estrutural para que a coisa aconteça ali na criança, né? No adolescente. Sim. Foram essas interações, Alexandra. Ótimo. Opa, tem mais uma. A última. Tá. A Monique colocou assim: acredito que as famílias passaram a entender a importância do trabalho em conjunto, escola e família, para que haja o melhor desenvolvimento do aluno. Concordo com a Monique. Aliás, concordo plenamente. Isso está, né, na lei, né? É papel da escola e da família. Sim, com certeza. Muitas vezes é delegado apenas à escola, né? O aprendizado. Assim, na educação especial, nós tínhamos muita participação dos pais já. Não como você falou, no todo nunca, né? Mas a gente tinha bastante participação, eu sentia muito isso. E é muito gratificante, porque quando você vê uma família presente, você vê o desenvolvimento dessa criança. Aqueles outros que, infelizmente, a família não o apoiavam, você vê que a evolução é muito mais devagar. A família é essencial. Além de ser lei, eu acho que a conscientização da importância é muito maior. Bom, agora vamos lá. Eu vou continuar aqui.
olha lá, a vida é o que acontece enquanto você faz outros planos. John Lennon. Profundo, né? Causos e Filosofia, de Anderson Manuel de Araújo. Gente, a solidão imposta, né, por esse isolamento físico, a memória já nos vem lá. Conhece a ti mesmo, não é? Vem essa máxima aí na nossa cabeça. Como a gente está falando, como a gente está desenvolvendo esse ATPC, realmente é um momento de reflexão, estudo, repensar algumas práticas, porque acabaram de fazer, antes a gente acabava fazendo às vezes no automático, uma repetição de atividades sempre iguais. Então, vamos aproveitar esse tempo para se replanejar a si mesmo, pois é uma hora que tudo parou. Então, se tudo parou, a gente também precisa se refazer, porque antes a gente tinha aquele costume, a gente não, eu vou falar, alguns professores, de sempre fazer a mesma coisa, de repetir a atividade, e não é assim. Já na educação especial, a gente sempre teve as especificidades, mas hoje, com essa gama, com a internet, com tudo isso, a gente ganhou muito. Então, eu acredito sim que quando a gente voltar para a nossa sala de aula, lógico, vai ser um momento maravilhoso, porque é bom você ter esse contato com a criança, é bom você estar perto do seu aluno, mas também, quando a gente estiver lá, que isso estiver acontecendo, o que eu vou fazer? O que vai ser diferente? Eu vou usar a internet, eu vou usar aplicativo, o que eu vou fazer para enriquecer as minhas aulas? E aí ele deixa algumas questões assim no ar, né? O que você, quando tudo parou, o que você estava fazendo quando tudo parou? Porque realmente tudo parou do nada. A gente estava lá com as nossas aulas, com as nossas crianças, dentro da sala de aula, pronto, fechou a escola. E aí, foi bem complicado no começo, mas agora acho que a gente já está se assentando e conseguindo, né, ter uma outra visão. Foi esquecido o cuidado, e aí a gente volta até, a Gilmara já até falou um pouquinho disso, foi esquecido o cuidado com o outro. A pessoa que está do meu lado, ela foi esquecida, não existe outra pessoa do meu lado. Tantas vezes nós somos tão egoístas que colocamos nosso fone de ouvido, o celular na mão e esquecemos completamente de tudo que está do nosso lado, esquece de tudo. A gente entra no ônibus, num trem e parece que não tem pessoas. O trem pode estar lotado, mas não tem ninguém ali. Tem o seu fone de ouvido e o seu aparelho na sua mão. Então, a gente se desconecta do mundo, né? Do mundo da nossa volta. Os diálogos em que tempos acontecia dentro do ônibus, né? Desse trem, acabou. As pessoas do lado gostariam, às vezes, de conversar, de desabafar, de trocar uma ideia. Mas não, a gente está muito refém dessa tecnologia. Calou o diálogo. Então, vamos lá, quem nunca pegou um ônibus, eu pelo menos, vou falar de mim, né, para não falar de todos. Quantas vezes eu peguei um ônibus, eu cresci numa mesma vila, e aí minha mãe, meu pai conhecia o Parque São Vicente inteiro, eu conhecia a vila inteira, entrava no ônibus, às vezes conversava com a amiga da minha mãe, com a mulher da igreja, o vizinho, a gente conversava, tinha um diálogo, hoje não tem. É muito difícil. Praticamente virou uma sociedade zumbi. É isso, que traz esse texto. Ninguém conversa com ninguém. Então, será que não é hora de parar também e pensar um pouquinho da pessoa que está do nosso lado? Último momento de escuta. Onde você está? Olha lá, o que você estava e não está mais quando tudo parou? O que estava fazendo e não terminou de fazer? Ficou alguma coisa? Você saiu da sua sala e ficou alguma coisa sem fazer lá na sua sala? O que deseja fazer e agora não é possível fazer? E quem sabe, a partir de agora, será impossível ou mesmo sem sentido fazer?
Gente, ó, eu tenho... Ah, não, 15, acho que dá tempo ainda. Esse laboratório de exame, ele ensinou algo? Se tiver que avaliar, experimente nesse período, qual nota você daria? Eu só não vou abrir o chat agora. Se alguém quiser comentar, tudo bem, mas eu não vou dar um tempinho, porque assim, a gente está no final e tem um filminho aqui muito lindo, muito reflexivo, que eu gostaria que vocês assistissem. Então, a gente assiste o filme, se der tempo, a gente faz um comentário sobre essas perguntas. Então, vou passar. Esse filme chama-se Fragmentos. Ai, ele não vai. Por que você não vai? Hey! Pronto, deixa eu voltar. E aqui eu trago a bibliografia, né, de todo o trabalho, e lembrando que esse trabalho, ele partiu também da região de Itapetininga, com o PCNP Fabrício Proenza. Deixa eu voltar. Parar de compartilhar a minha tela, peraí. Pronto, voltei. Eu acho que as últimas questões, é o que eu falei, continua a reflexão, continua o pensamento de como se centralizar, de como a gente cresceu, do que aconteceu até agora. Foi muito bom. É o que eu falei, eu tenho pouco tempo, né? A gente tem aí 10 minutos. Vou já encerrando, passar para você, Gilmar. Eu agradeço demais a sua participação, esse tema que você trouxe, essa relevância para a gente, a sua explicação foi fantástica. Nossa, eu agradeço muito a sua participação. Passo a palavra para ela. Eu que agradeço estar aqui compartilhando com esse grupo de professores, assim, tão participativo,
E nós vimos ali a Thaís lendo tantas respostas bacanas, né? Tanto aprendizado que eles tiveram nesse período de pandemia, como você mesmo colocou, nem tudo foi tudo ruim. Das coisas ruins, nós também conseguimos ter coisas boas, nós vemos aí pela fala dos professores. Claro, continuamos nessa luta com toda a restrição, com todos os cuidados que precisamos ter, mas nós vemos aí um lado positivo, professores se descobrindo, professores vendo o valor que tinha e que não sabia que tinha aquele valor. Ele mesmo olhando para dentro de si, foi muito bacana. Eu que agradeço ter participado dessas respostas, dessa interação com o grupo de professores seu, viu? Muito obrigado. Parabéns, professores. A PCNP Alexandre aí, ó, está causando inveja no grupo de PCNP com esse grupo maravilhoso de professores que ela tem aí. A Thaís que acompanha pode dizer realmente se não é um grupo 10 aí, juntamente com a PCNP. Você é uma pessoa de sorte, Ale. Obrigada, professores. A Ale foi Muito abençoada obrigada. com essa galera aqui. Eles são assim o tempo todo. Toda quinta-feira, esse astral bom, esse pessoal acolhedor, são maravilhosos. Amém. Amém. Eu que agradeço, que eu falei, agradeço os meus profissionais. Realmente é um grupo muito bom. Eu fui agraciada por Deus, porque são fantásticos mesmo. Lógico, já houve divergências? Sim, em todos os lugares há divergências, em todas as famílias. Quem nunca discutiu com o pai, que a gente ama o pai da gente, a gente ama a mãe da gente, mas quem nunca discutiu? Já discutimos. Então, nós já discutimos, mas também já nos organizamos. Realmente, esse é o espírito do grupo. Quando eu cheguei, estava um pouco espalhado, mas eu tenho tentado, tenho me esforçado para isso, para unir mais esse grupo, para participar. Mais do que nunca, você vê, ainda cheguei no meio da pandemia, o que era ser PCNP, mas aí a gente vai lutando, vai estudando, e eu agradeço muito a participação, a Thaís é maravilhosa, está aqui com a gente desde o começo, desde o primeiro ATPC, esse é o 13º ATPC, e aí eu agradeço muito a participação de todos os professores, da Gilmara e de todos vocês. Olha, eu vou só encerrar a gravação, não precisem sair, não, eu só vou encerrar a gravação e vou fechar aqui. Então, muito obrigada, até o próximo ATPC. Deixa eu só parar a nossa gravação. Ô, Ale, tinha alguns comentários aqui que não deu tempo de ler.